Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o relato do meu parto, o parto da minha filha Giovana, do meu bebê arco-íris. Para quem não me conhece, tá chegando agora no canal, não sabe da minha história, eu tenho vários vídeos aqui no canal onde eu conto para vocês sobre toda a minha história até eu conseguir ter esse bebê arco-íris. Então tem vídeo aqui no canal contando sobre as minhas perdas, sobre os diagnósticos, os tratamentos, o que eu fiz para engravidar dessa vez do bebê arco-íris, tem os diários de gestação, tem várias coisas relacionadas a isso, tá? Então se você não assistiu, recomendo que vá lá assistir para você poder entender um pouquinho também, tá, gente? E no dia 25 de março, a Giovana nasceu. Hoje já é dia 2, é dia das fotos newborn da Giovana, que eu tô gravando também. Inclusive já coloquei lá no Instagram, um pouquinho nos stories. Então se você não me segue lá para você não perder. E aproveitando, né, que hoje é o dia das fotos, que eu tô com essa make, né, para dar uma levantada na puérpera, para poder gravar esse vídeo também, né, gente, antes de tirar a maquiagem. Mas então vamos pro vídeo, que é o que interessa, né, gente? Então, na gestação, apesar de eu ter o problema de trombofilia, aumento das células NK, tudo isso que eu já falei com vocês aqui, foi uma gestação tranquila, correu tudo bem, graças a Deus. E a gente marcou o parto para o dia 25 de março, onde ela completaria exatamente 38 semanas de gestação. A última consulta minha pré-natal foi no dia 22 de março, numa segunda-feira, e a gente já marcou o parto para quinta, dia 25. Eu me internei às 6 horas da manhã na clínica Mater Dei, que é uma clínica particular aqui de Rio das Ostras mesmo, para 7 horas da manhã fazer o parto. No dia, na véspera, né, na madrugada, eu não consegui dormir direito. Quando foi assim umas 3h30, eu acordei totalmente e aí eu não conseguia mais dormir. 15 para as 5, eu levantei, aí tomei um banho, me arrumei. Não comi nada, porque a gente tem que ficar em jejum de 8 horas, tanto de água quanto de alimento. Então eu não comi nada e aí a gente foi pro hospital. No dia anterior, à tarde, a minha mãe e o meu pai vieram pra cá porque eles iriam acompanhar também lá no hospital. O meu esposo, ele obviamente, né, pai do bebê, acompanhou o parto. Mas o período meu de internação não poderia ser ele, teria que ser uma mulher, porque o meu plano me dá direito ao quarto compartilhado, né, que é quarto coletivo, que é a enfermaria. Então eu teria que dividir o quarto com uma outra pessoa e por conta disso não poderia ser meu marido me acompanhando. Então a minha mãe e o meu pai vieram para que a minha mãe acompanhasse esse período de internação. Eles vieram na véspera, dormiram aqui e nós fomos os 4 para o hospital. A gente não sabia se eles iam poder deixar entrar ou não por conta de toda essa questão do Covid, mas eles deixaram entrar, não teve nenhum problema, só não recebi nenhuma visita de fora, porque, né, gente, a gente também tem que ter noção, né? Quando a gente chegou lá, no vídeo que eu gravei o vídeo anterior, né, que tá aqui no canal, eu mostrei pra vocês um pouquinho, gravei um vlog do dia do nascimento, então algumas coisas vocês já viram lá. Esse quarto era um quarto bem pequeno até, pra 2 pessoas com 2 acompanhantes e 2 bebês. Mas, graças a Deus, nesse dia não tinha ninguém para ficar comigo no quarto. Então a minha mãe pôde dormir na cama, que seria da outra mãezinha, né? E não precisou ficar naquela poltrona que é bem mais desconfortável, né?
Então a gente chegou lá às 6 horas da manhã, demos entrada no hospital, já coloquei a roupa lá que precisa e tudo, touquinha, me colocaram no acesso. E, gente, para colocar esse acesso é muito pior do que a anestesia, que todo mundo tem medo, que todo mundo fala que dói, que é uma coisa horrível. Gente, a anestesia não doeu nada. O que doeu realmente foi para colocar no acesso. Aí eles colocaram aquele aparelho para poder escutar o coraçãozinho do bebê, para ver se tá tudo ok, né? Colocaram quando o meu obstetra chegou. Então ele chegou, a fotógrafa que eu contratei para fotografar o parto, que foi a Isa Reis, vou deixar o Instagram dela aqui embaixo, deixei lá no outro vídeo também, se vocês quiserem conhecer o trabalho dela, que é maravilhoso por sinal. Eles dois entraram, ele escutou o coraçãozinho da Giovana, viu que estava tudo bem, escreveu o nome da Giovana na minha barriga, tirou foto. A gente tirou foto também, minha mãe, meu pai, meu esposo. E aí depois a gente foi levado para o centro cirúrgico, né? Então eu entrei no centro cirúrgico primeiro, enquanto isso a Isa, fotógrafa, e o meu esposo foram vestir a roupa, né? Que eles têm que vestir para entrar no centro cirúrgico. Chegando lá, tava inicialmente só eu e a enfermeira. E na hora, gente, eu tive assim um ataque de pânico. Eu comecei, quando eu sentei na maca, né, eu comecei a tremer demais. Era um tremor assim incontrolável, as minhas pernas sacudiam e eu não conseguia parar. E eu não tava com nenhuma medicação ainda. E chorando muito, fiquei muito nervosa. E aí a enfermeira ficou segurando na minha mão, conversou comigo. E aí eu fui conseguindo me acalmar. Logo depois meu esposo entrou, o médico, o obstetra, e entrou toda a equipe. Ele fez a minha anestesia. O médico, o obstetra ficou me segurando assim, eu apoiei nele. E enquanto eles iam, o anestesista fazia a anestesia. Na hora eu senti aquele calor no corpo, um calor percorrendo o corpo, e logo depois fiquei dormente. Eles me colocaram deitada e aí começaram a fazer a cirurgia. Na hora eu senti um enjoo muito forte, uma vontade muito grande de vomitar. Eu tinha que ficar controlando a minha respiração, porque eu não queria de jeito nenhum vomitar na hora da cirurgia. Mas não passei mal, graças a Deus, foi tudo tranquilo. Rapidamente eles já fizeram a cirurgia, já tiraram a Giovana. No momento em que eles tiraram só a cabecinha dela, assim, de dentro de mim, eles já baixaram aquele pano, aquele tecido para o meu esposo poder ver. E eu tentando ver e não conseguia ver nada, porque a cama fica... a mesa de cirurgia fica meio inclinada e você fica com a cabeça mais para baixo do que o corpo. Então eu não conseguia ver. Assim que ela colocou a cabeça para fora, ela já começou chorando muito mesmo. E aí eles fizeram as fotos, ele tirou ela, botou ela sentadinha para Isa poder fotografar. E aí eles já pegaram, mostraram para mim, para o meu esposo. Ele colocou a Giovana perto de mim para eu poder ver. Só que nesse momento, enquanto é o cirurgião que está segurando a Giovana, a gente não pode colocar a mão nela para não ter nenhuma contaminação. Isso tudo foi explicado pela Isa, fotógrafa, porque ela já trabalha ali com eles, ela acompanha todos os partos fazendo as fotos. Então ela já está por dentro de tudo, ela que me explicou todo o passo a passo lá dentro do quarto. Então a gente já sabia, né, que não poderia tocar nela enquanto estivesse na mão do cirurgião, porque depois ele ia continuar fazendo a minha cirurgia, né, gente. Então logo depois ele passa a Giovana para pediatra. E aí nesse momento a gente pode colocar a mão nela, porque a pediatra não vai mais estar envolvida na cirurgia. Então aí nesse momento ela colocou ela comigo, colocou a gente para poder fazer um carinho nela, beijar ela. Foi assim o momento mais emocionante da minha vida.
E, e aí a Isa tirou várias fotos que eu tô louca pra poder ver. Não vi ainda não recebi. Quando eu receber as fotos, eu quero fazer um vídeo só mostrando as fotos aqui no canal pra vocês. E aí o meu esposo, eles tentaram colocar a Giovana pra mamar no meu peito, ainda dentro do centro cirúrgico, mas não saiu o colostro do meu peito assim que ela nasceu. Demorou um pouquinho para poder sair, então eu não consegui amamentar ela ainda dentro do centro cirúrgico. Meu esposo que cortou o cordão umbilical dela, e depois a pediatra foi com meu esposo para lá para fora para poder vestir a roupinha dela, limpar ela e tudo mais. A Giovana, pela ultrassonografia, estava estimado que ela fosse nascer em torno de 4 quilos. Mas na maioria das vezes, pelo que eu pesquisei, os bebês nascem com menos do que diz na ultra. Pode errar tanto para mais quanto para menos, mas na maioria das vezes eles nascem com menos. Ela nasceu com 49 centímetros e 3,620 kg. Ela não é tão grande, mas ela é bem gordinha. E depois que nasce, né, gente, a criança perde de 10 a 15% do peso por conta do inchaço. Quando eles terminaram a cirurgia, meu esposo saiu com a pediatra para trocar ela, como eu disse, e eu continuei, né, no centro cirúrgico, porque eles estavam ainda fechando a minha barriga, né? Dali eu fui levada pro quarto, né? Chegando lá, minha mãe e meu pai já estavam lá, eles ficaram assistindo, vendo a Giovana pelo vidro lá, que tem lá, não sei direito aonde que eu não vi. Mas vocês vão ver nas fotos, porque a Isa tirou as fotos deles vendo a Giovana. Quando a gente chegou no quarto, a Isa fez chamada de vídeo com a minha cunhada, que estava junto com as minhas sobrinhas e com a minha sogra, para poder eles conhecerem a Giovana. E aí ela registrou o momento delas vendo a Giovana, foi super legal. E também fez uma chamada de vídeo com uma tia minha, Regina, para ela poder ver também. Eu até coloquei o nome de outras pessoas também para poder fazer chamada de vídeo, mas não deu. A Giovana estava já impaciente, queria mamar e tudo. Então acabou que foi corrido demais, não consegui fazer a chamada de vídeo com todo mundo que eu queria. Lá, quando termina, gente, a cirurgia, a gente vai pro quarto, eu não podia ficar falando, não podia falar nada. Só que, gente, eu não consigo. Então, assim, eu continuei falando um pouco e toda hora a enfermeira falava: fica quieta, você não pode falar, porque você vai dar gases, você vai dar dor de cabeça, você vai não sei o quê. E eu não conseguia fechar a boca. Fiquei deitada, não podia recostar, não podia levantar até 1h da tarde. Giovana nasceu 7h30 da manhã. Até 1h da tarde eu não poderia levantar. Quando deu 1h, aí eu consegui ficar recostada, almocei, e aí eu já poderia falar, mas não ficar falando igual uma tagarela como eu fiquei. E realmente, gente, dor de cabeça eu não tive, mas gases eu tive assim num nível absurdo. E eu também tive um inchaço fora do normal. Aliás, assim, é normal ter inchaço. Muitas gestantes, depois que tem filho, ficam inchadas. Não são todas, mas muitas ficam. Só que nem no final da minha gestação eu fiquei inchada desse jeito. Então eu fiquei meio apavorada, porque foi uma coisa absurda mesmo. Quando eu saí do parto, depois de todo o inchaço e os gases, parecia que a minha barriga estava maior do que na gravidez, que tinha um bebê ali dentro. De tão inchada eu fiquei. Para vocês terem uma ideia, eu levei aquele absorvente que é igual uma calcinha de vestir, que eu mostrei para vocês no vídeo da minha mala maternidade. Levei pra lá e ficou apertado em mim, gente. É uma calçola e ficou apertado em mim. Eu nem pude usar. Eu usei o absorvente noturno com a calcinha pós-parto mesmo, que estava muito apertada também,
mas que foi melhor do que a calcinha fralda. No decorrer, né, desse período, eu fiquei bem. 6 horas da tarde eu consegui tomar um banho com a enfermeira me auxiliando, correu tudo bem. Eu fiquei desde da cirurgia com a sonda uretral, justamente para eu não ter que levantar para urinar nem nada disso. Então eu fiquei o dia todo com a sonda até as 6 horas da tarde, que foi quando eu fui tomar meu banho, e aí eles tiraram a sonda. Não tive problema nenhum para urinar depois de retirar a sonda, que eu vi na internet que algumas mulheres ficavam com vontade de urinar e não conseguiam. Eu não tive esse problema. Durante a noite, foi bem agitada a noite. A Giovana chorava, ela só ficava quietinha quando deitava no meu peito, mas colocava de novo na caminha dela, ela já voltava a chorar. A minha mãe ficou comigo na quinta-feira inteira. O meu esposo, ele ficou também, mas ele teve que sair na quinta-feira mesmo para fazer a certidão de nascimento dela e tudo mais. O meu pai, ele foi embora. E aí na sexta-feira de manhã, tanto eu quanto a minha mãe estávamos muito cansadas no dia seguinte do parto. Então a minha mãe veio pra cá, pra minha casa, passou a sexta-feira durante o dia todo aqui, e o meu esposo que ficou me acompanhando na internação na sexta-feira durante o dia, porque como não tinha ninguém dividindo o quarto comigo, não teve problema ele ficar. Na sexta-feira à noite, depois que ele já tinha passado o dia todo comigo, ele veio embora, e a minha mãe que foi pro hospital e passou essa segunda noite comigo. Inicialmente eu teria alta em 36 horas, mas a gente estava tendo problemas com a amamentação. A Giovana não estava mamando direito, não estava conseguindo pegar no peito direito. Eu estava tendo pouca produção de colostro também, o que estava me prejudicando muito ela, porque eu tava achando que ela tava mamando direito e na verdade ela não tava. Ela ficava ali sugando e não tava saindo quantidade de colostro suficiente. Com isso, ela tava gastando bastante energia, e com isso ela tava tendo hipoglicemia, que é a queda da glicose no sangue. Lá no hospital ela chegou a fazer 35, 28, 25 de glicemia. E aí a gente precisou entrar com a fórmula lá no hospital. Depois disso, ela teve muita cólica, então ela sofreu muito com dor no hospital de cólica. E aí não pude ter alta com 36 horas. Fui ter alta no dia seguinte, depois de 48 horas. Mais um pouco de 48 horas que eu tive que esperar o médico fazer um parto para poder me liberar. Viemos para casa, no decorrer do dia correu tudo bem. A gente achou que estava tudo bem, na verdade, mas na verdade a gente continuava com esse problema de baixa produção de colostro. A gente tá achando que ela estava mamando e ela não tá mamando quase nada. E no final do dia, gente, a gente passou assim um susto que eu não gosto nem de lembrar, mas que eu acho que é extremamente importante eu compartilhar isso com vocês, porque pode acontecer com qualquer pessoa, é mais comum do que a gente pensa, então é importante deixar aqui o alerta para vocês. Aqui a glicemia dela caiu muito, a ponto dela ficar sem se mexer, sem abrir o olho. Ela não tinha nenhum reflexo, a gente podia sacudir ela para qualquer lado que a gente quisesse, que simplesmente não acontecia nada. Quando eu vi aquilo, foi uma situação assim desesperadora, porque na hora eu só conseguia pensar, meu Deus, eu vou perder minha filha. Porque depois de tudo, né, gente, foram 9 anos lutando, correndo atrás de médicos, foram 2 perdas.
pra na hora que você finalmente consegue, passa pelos 9 meses, tem seu bebezinho, acontecer alguma coisa assim, né? Ainda mais por uma baixa produção do colostro e tudo mais, então a gente pensa mil coisas, passa mil coisas na nossa cabeça. Mas na hora, gente, foi assim um desespero. Quando eu vi minha filha naquele estado, eu entrei em desespero. A minha sorte foi que a pediatra, já sabendo que ela estava fazendo quadros de hipoglicemia no hospital, pediu para eu levar para trazer para casa uma ampola de glicose para, em caso de emergência, dar ela se necessário. E foi o que salvou minha filha, porque além de Deus, é claro, não preciso nem dizer isso, né? Mas assim, dentro daquilo que a gente podia fazer, que dependia da gente, foi a gente ter feito a glicose antes de sair de casa, porque se não tivesse a glicose em casa para poder dar a ela, eu sinceramente eu não sei se teria dado tempo de chegar no hospital. A gente deu a glicose para ela e correu pro hospital. Nossa, foi assim, a gente foi correndo mesmo, nem coloquei em cadeirinha, no bebê conforto, nada, a gente simplesmente foi feito louco. E quando a gente chegou no hospital, a glicemia dela já estava em 45, ela já estava melhor, eles tiraram a roupinha dela, as enfermeiras colocaram para poder mamar, me ajudaram a colocá-la para mamar. Mas assim, pela maneira como ela ficou lá no hospital com a glicemia 25 e a maneira como ela ficou em casa, eu tenho certeza, não preciso nem ter o aparelho para medir, que eu tenho certeza que a glicemia dela estava 20 ou até menos. Então assim, isso é um valor crítico, ela realmente podia ter morrido se a gente não tivesse ido lá pegar ela para poder amamentar. A gente não teria visto, a gente não teria percebido e ela poderia ter morrido dormindo como ela estava. Então eu consegui falar com a pediatra que acompanhou o parto pelo WhatsApp. A pediatra me recomendou que eu comprasse uma lata do Nan Supreme 1 para poder dar a ela durante aquela noite. Então eu fiquei dando o Nan de 3 em 3 horas, mas intercalando eu dava também, entre um Nan e outro, eu dava o peito também para estimular ela a sugar e estimular a produção de leite. E no dia seguinte ela mesma falou com a fisioterapeuta e pediu para a fisioterapeuta vir aqui em casa fazer uma consultoria de amamentação, que foi no domingo de manhã. A fisioterapeuta veio aqui 11 horas da manhã, ficou até 1 hora, foram 2 horas de consultoria, foi assim, maravilhoso. Ela me ensinou algumas técnicas que eu poderia fazer para aumentar minha produção de leite, para estimular ela a mamar e tudo mais. Ela fez laser terapia nos meus seios, porque já estava bem machucado de tanto ficar fazendo ela mamar e ela só quer pegar um peito. E graças a Deus, gente, deu tudo certo. Eu ainda utilizei o Nan naquele dia até quase a noite, mas como eu passei o dia colocando em prática as técnicas que ela me ensinou na consultoria, da noite de domingo até agora, que já é sexta-feira, eu não precisei do Nan mais. Então ela tá fazendo a amamentação com o meu leite de forma exclusiva e livre demanda também. Mas por eu já saber desse problema de hipoglicemia, gente, é livre demanda, mas eu não deixo passar de 3 horas. Então, se de 5 em 5 minutos ela pediu mamar, eu vou dar o mamar. Mas se passar de 3 horas e ela não pedir, eu acordo ela para poder amamentar, para não cair a glicemia dela. Mas agora, com 8 dias de vida, eu creio que isso daí já esteja fora de perigo. Ela já tá grandinha, já tá muito saudável, mama bastante. Então eu acho que é importante deixar o alerta para vocês a respeito disso, porque se já tá no hospital fazendo hipoglicemia, tem alguma coisa errada.
observa se realmente o bebê está sugando, porque lá no hospital e antes dessa consultoria, ela sugava, mas eu não via molhado de leite, de colostro em volta da boquinha dela, nem nada, e eu achava que era normal assim, porque ela estava ingerindo tudo. E não, gente, hoje em dia, meu peito já sai bastante leite, ela mama e fica com a boca toda molhada enquanto tá mamando, e às vezes chega até a escorrer, porque já tá com bastante leite mesmo. Já o outro seio, que ela não gosta de mamar, estamos insistindo, está sendo uma luta, ele não produz leite igual o outro, mas eu tô tirando com a bombinha, tá, de leite, para poder fazer ela mamar direitinho. Então daqui a pouquinho, se Deus quiser, ela já vai estar conseguindo mamar nos dois. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês tudo o que aconteceu aí no meu parto. Graças a Deus, o parto em si correu tudo bem. No pós-parto, aqui em casa, a gente teve esse susto, teve esse problema com a Giovana, mas Deus não faz nada pela metade, né, gente? Eu sei que na hora a gente entra em desespero, a gente quase enlouquece, mas com certeza Ele não iria deixar alguma coisa acontecer agora, depois de tudo que a gente passou, porque se Giovana nasceu, foi por permissão dele, foi porque ele quis dar pra gente esse presente, então ele não iria tirar da gente depois de tudo que a gente passou. Eu creio que não. E eu sou muito, muito, muito grata a Deus por tudo que aconteceu desde quando eu engravidei da Giovana. No início, a gente, no exame de translucência nucal, deu um alto risco de restrição de crescimento. Então eu fiquei com muito medo dela não ganhar peso, da gente ter que fazer um parto prematuro para ela poder ganhar peso aqui fora, o que traria um risco muito maior para ela. E não, pelo contrário, ela ganhou peso até demais, ela nasceu bem gordinha. Então durante toda a gestação, Deus teve um cuidado muito especial com a gente. Então com certeza agora Ele não ia deixar acontecer nada de ruim com ela. Então foi Ele que fez a gente ir lá na hora, pegar ela do berço e ver do jeito que ela tava, pra gente conseguir correr pro hospital e conseguir salvar ela. Então é isso, gente. Fica aqui o alerta. Então todo cuidado é pouco. Se no hospital tá fazendo hipoglicemia, contrata, gente, uma consultora de amamentação. Eu sei que não é algo acessível a todas as pessoas, mas também não é algo absurdo, tá? Que eu pensei que a consultoria de amamentação fosse algo muito caro, muito difícil, mas mesmo que fosse, gente, na situação que a gente tava, podia ser qualquer preço que a gente ia se virar, ia dar nosso jeito. Mas não, gente, aqui a consultoria, para quem se interessar, com a doutora Renata, é R$180 aqui em Rio das Ostras. Então assim, eu sei que R$180 nem todo mundo num determinado momento pode ter assim de repente, mas numa situação como a que eu passei com ela, foi extremamente necessário, extremamente importante, valeu muito a pena. Então eu super recomendo para você, até se você não passou por isso, né, gente, quiser fazer a consultoria para não precisar passar por nada disso que eu passei, é muito válido se você puder, tá, gente? Então é isso. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, compartilha com as suas amigas que estão gravidinhas, que pretendem engravidar, deixa esse alerta para essas pessoas não passarem pelo que a gente passou.
Comenta aqui embaixo se você quiser, que eu vou gostar muito de ler, tá bom? Me siga nas redes sociais, porque eu tô sempre postando foto de Giovana e tudo mais. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.